Olá, paz do Senhor, que bom que nós estamos aqui já na nossa terceira lição. E para mim é um prazer muito grande ter cada irmão e cada irmã aqui no meu canal, para junto nós aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. E eu confesso para os irmãos que eu sou muito grata a Deus por este privilégio de estar aqui, ter os irmãos que se inscreveram no meu canal. Eu quero agradecer já de antemão os comentários carinhosos, agradecer as orações e a minha gratidão a Deus por eu ter contribuído e contribuir com alguns dos irmãos que estão no começo do seu ministério. Então, eu fico feliz por ser útil na obra de Deus, no reino de Deus. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. E se você ainda não tem curtido as minhas aulas, curta as minhas aulas para que meu vídeo seja sugerido também para outras pessoas e ele possa ajudar, que a minha aula possa ajudar também outras pessoas que auxiliam de ajuda neste ministério também da palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e toda vez que eu publicar as minhas aulas, elas chegarão para você em primeira mão e você não precisa ficar procurando as minhas aulas. Então, inscreva-se no meu canal. Hoje, na lição de número 3, nós também vamos falar sobre um assunto muito complexo a respeito da alma e do espírito. Nós vamos falar sobre a tríplice, o tríplice elementos do corpo humano. Na aula de número 3, nós vamos falar sobre a mordomia da alma e do espírito. E não tem como não abordar a respeito do corpo também. E o texto bíblico que foi tomado por base para a nossa lição de hoje está em Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao 22 e também o versículo 25, que fala sobre o fruto do Espírito. E o nosso texto áureo está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que ele está sendo bem falado durante esse trimestre, onde fala que nós devemos servir ao Senhor, servir no reino do Senhor, amá-lo de toda a nossa alma, de todo o nosso corpo e com todo o nosso espírito, em cumprimento da passagem de Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 5. E na aula passada, nós falamos sobre a mordomia do corpo, Nós falamos sobre o projeto Genoma Humano, um projeto ousado. Nós falamos do que é formado a estrutura do nosso corpo. Nós falamos também que o nosso corpo veio do pó da terra e é para lá que o nosso corpo irá voltar um dia. Está em Eclesiastes capítulo 12, no versículo 7. E também nos Salmos está escrito a respeito do destino do nosso corpo terreno. E nós também aprendemos que para nós nos comunicarmos, lidarmos com as coisas materiais, é o nosso corpo que lida com as coisas visíveis, com as coisas reais, com as coisas materiais. Então, a nossa alma e o nosso espírito, para ter comunicação e comunhão com este mundo, ele precisa deste invólucro, deste tabernáculo, deste corpo físico, que nós sabemos que ele é corruptível, que ele envelhece, que ele adoece e que ele se decomporá um dia quando ele voltar para a terra. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e não bem resolvido, porque são linhas de pensamentos baseados na palavra de Deus. Então nós nos relacionamos com o mundo visível, com o nosso corpo físico, com o nosso tabernáculo, e nós nos relacionamos com Deus por intermédio do nosso espírito, por intermédio da nossa alma. Então, corpo e alma são diferentes. O que nós conseguimos separar são essas duas coisas, corpo e alma, corpo e espírito. Mas somente Deus tem o poder de separar
estes 3 elementos, que é corpo, alma e espírito. Às vezes, quando nós lemos nas Escrituras Sagradas, alma e espírito, elas ficam embaralhadas, né, na palavra de Deus, e nós temos que ler bem o contexto para saber quando é que está falando de alma vivente, quando é realmente que está falando dos nossos sentimentos, das nossas emoções, do nosso coração, e quando realmente está falando do nosso relacionamento com Deus. Então, nosso corpo físico é a forma que a nossa alma e o nosso espírito se manifesta ao mundo exterior. Eles são diferentes, né? Corpo, alma e espírito, mas são dependentes entre si. O corpo sem a alma e o espírito, ele é morto, e a alma e o espírito sem o corpo, né? Eles não manifestam neste mundo. O corpo sem a alma, ele fica inerte, e é com o nosso espírito que nós nos relacionamos com Deus, porque Deus é espírito, né? Nós já aprendemos isso, que Deus, ele é espírito, e nós nos relacionamos com Deus porque nós também temos um espírito. O nosso espírito, ele se relaciona com o mundo invisível e espiritual. E a alma, sem o corpo, ela não pode expressar a sua função racional. Em vida, não há como separar alma, corpo e espírito. Hoje, nós vivos, estamos vivos, nós não temos condição nenhuma de separar o corpo da alma, o corpo do espírito e vice-versa. Somente a morte pode fazer esta separação. Quando o nosso corpo, ele volta para o pó da terra, né, que é de onde nós viemos, e o nosso espírito, ele volta para Deus. Mas nós também sabemos, baseados na palavra de Deus, que esta separação, ela será provisória. No arrebatamento da igreja, serão unidos outra vez. Este mesmo corpo, porém glorificado, revestido da incorruptibilidade, né? Irrepreensível, incorruptível, este mesmo corpo nosso se encontrará outra vez com a nossa alma e com o nosso espírito, e estaremos eternamente com Cristo. Somente na ressurreição dos mortos haverá de novo esta união maravilhosa, né? Magnífica, que somente Deus pode fazer. Mas a única coisa que tem o poder de separar o nosso corpo da nossa alma, do nosso espírito, é a morte. Mas na ressurreição nós receberemos um corpo glorificado. Está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42 ao 44, e também em 1 Reis, no capítulo 17, versículo 21, nós temos esta convicção. Quando o profeta orou para que aquela criança fosse ressuscitada, e ele pediu a Deus que a alma, né, a vida, voltasse ao corpo daquele menino. Tiago, ele escreveu que o corpo sem o espírito, ele está morto. Está em Tiago, capítulo 2, no versículo 26. Para ser mordomo da alma e do espírito, nós precisamos da nossa fé, que é o nosso patrimônio. Nós estudamos na lição de número 1, né? A fé é o patrimônio que nós temos aqui, a certeza de que tudo que Deus prometeu irá se cumprir. Nós precisamos também, para ser mordomos da nossa alma e do nosso espírito, nós precisamos da entrega total a Cristo. Nós precisamos nos dedicar inteiramente a Deus, de corpo, alma e espírito. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Nós vamos falar muito a respeito deste versículo neste trimestre. E somente o Espírito Santo de Deus pode operar isso em nós. Levar cativos nossos pensamentos a Cristo. No primeiro tópico, nós vamos conceituar alma e espírito neste primeiro tópico.
Primeiro ponto, o significado de alma. Nós já estudamos a respeito da mordomia cristã no ano de 2003, né? Então, se você no ano de 2003 já tinha se convertido ao Evangelho de Jesus Cristo, com certeza você lembra mais ou menos que nós já estudamos a respeito deste assunto. Mas é claro, com uma ótica diferente da que nós estamos aprendendo hoje, né? Neste terceiro trimestre de 2019. A alma, ela é identificada no hebraico, no Velho Testamento, por nefesh, e no grego, no Novo Testamento, por psique. Estes termos, eles indicam a vida física e racional do homem. Os vários sentidos da palavra alma na Bíblia, nós encontramos vários sentidos. No Antigo Testamento, comumente, ela é mais encontrada como alma vivente, como a vida de uma pessoa, e não como a nossa razão, as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? No Novo Testamento é mais com essa conceituação. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, por exemplo, significa pessoa. Quando nós lemos lá em Gênesis, essa palavra alma, né, no hebraico, ela significa pessoa. Sangue, nós encontramos lá também o significado de alma como o sangue da pessoa, que é a vida, como coração, como vida animal e como pessoa física. E esta palavra, ela deve ser interpretada segundo o contexto bíblico que nós estamos lendo. Eu não posso conceituar alma e aplicar esta palavra em todos os versículos. Eu preciso do contexto bíblico onde esta palavra ela está sendo inserida. E aí sim, então, nós teremos o real significado da palavra alma no contexto que nós estamos lendo, né? No contexto da escritura em que está inserida a palavra, entre aspas, alma. Nefesh, que é em hebraico, dá o sentido literal de respiração da vida. No Salmo 107, versículos 5 e 9, Gênesis capítulo 35, versículo 18, 1 Reis capítulo 17, 21, que eu já comentei sobre ele, e também Levítico capítulo 17, versículo 14, onde está escrito que o sangue é a alma, isto é, o sangue é a vida das pessoas. E em Jó, capítulo 16, versículo 13, e também em Salmos, número 139, versículo 13 ao 16, também fala a respeito do significado da palavra alma como vida. Do ponto de vista teológico, a alma, ela é a sede de nossas emoções e dos sentimentos, conforme foi expressado por Jesus num contexto de angústia. Quando Jesus estava para ser crucificado, Jesus externou os seus sentimentos, abre aspas, Jesus diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Está em Marcos, capítulo 14, versículo 34. Jesus está expressando as suas emoções. No ponto 2, a origem da alma. De onde veio a alma? Nós ouvimos tantos estudos, tantas explicações, e a maioria delas erradas, né, errôneas, com conceitos errados. Para nós explicarmos a origem da alma, nós temos que ir para a palavra de Deus. Nós já sabemos que a morte é a única coisa que pode separar o corpo da alma. E quando o corpo morre, a alma também morre, que é a vida. Existem outras linhas de pensamento que dizem que a alma, ela não morre. Mas nós sabemos também que os animais, eles têm alma, vida, como nós temos. E quando nós morremos, se acabam os nossos sonhos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, e o espírito, ele volta para Deus, porque foi Deus que deu nesse espírito de vida, ainda dentro
do nosso útero materno, foi colocado o Espírito dentro de cada um de nós, quando nós fomos formados, ou antes mesmo de nós sermos formados. Para sabermos o que é alma, precisamos ir ao relato bíblico da criação do ser humano, nos primeiros capítulos de Gênesis, que é a origem de todas as coisas. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele os fez do pó da terra. E a seguir, depois dele ter criado o corpo do homem material, Ele soprou neles o fôlego de vida. Este fôlego de vida é o Espírito que está dentro de nós, o sopro que saiu da boca de Deus, de acordo com o original hebraico Ruach. Nada tem a ver com uma entidade imaterial capaz de sobreviver de forma consciente fora do nosso corpo. Existem até filmes feitos a respeito deste espírito, que ele está em algum lugar esperando que alguém seja concebido para que esse espírito seja enviado aqui para a terra para viver em um corpo. Não conhecem as escrituras sagradas. É a união, é o resultado da união entre o pó da terra, que é o nosso corpo, e o fôlego, espírito, que saiu da boca de Deus e que resultou num ser vivente ou numa alma vivente. É o que diz Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Abre aspas. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, isto é, moldado pelo próprio artista, Deus, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, espírito, está no original. E o homem então passou a ser alma vivente. Veja de que modo claro a Bíblia afirma que o ser humano não tem uma alma, Ele é uma alma vivente. É uma alma que é sinônimo de pessoa. Deus não colocou uma alma dentro do homem. Deus fez uma alma vivente. É impossível humanamente a separação destes três elementos. E somente a palavra de Deus tem o poder de fazê-lo. E encontramos mais uma vez na carta aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, onde está registrado: a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e ela vai até a divisão da alma e do espírito. Ela tem o poder penetrante que sonda as divisões das partes imateriais e materiais do homem. Somente a palavra de Deus investiga as minúcias do ser humano. Somente ela sabe as verdadeiras intenções do nosso coração, se elas são espirituais ou não. Nós não conseguimos distinguir alma e espírito. Nós não temos base bíblica para dizer que nós sabemos distinguir essas duas coisas. Sabemos que a nossa alma e o nosso espírito não vivem por aí vagando sem o nosso corpo. O nosso corpo sem a vida e o espírito é morto. E a alma e o espírito sem um corpo, ele não vive por aí vagando, como muitas religiões pregam e acreditam ser. Um corpo gerado ainda no ventre da mãe. Isto é chamado de a teoria da preexistência. Sobre isso que nós estamos falando agora. A teoria da preexistência. E este processo, ele é denominado reencarnação. Quando você acredita que o seu espírito, antes de você nascer, ele esteve em algum lugar, aguardando um corpo para ele entrar,
Essa teoria, ela é chamada de reencarnação. E quem prega isto é o Espiritismo. Você crê que você já existiu em alguma época, em algum lugar, e precisará voltar para cumprir uma missão, ou então para expiar os pecados cometidos. Esse é o ponto central do Espiritismo, que você volta para cá para pagar os pecados da outra vida que você viveu, né? E então eles acreditam que, olha, se você matar uma barata, se você matar uma formiga, talvez você está matando um ancestral seu, uma pessoa que veio reencarnada para pagar os seus pecados, né? E às vezes as pessoas até brincam, na próxima encarnação eu quero ser rainha, eu quero ser príncipe, eu quero ser rei. Mas nós que cremos na palavra de Deus, que temos a nossa fé como patrimônio, nós sabemos que o nosso espírito, ele veio de Deus e que ele não anda vagando por aí, e muito menos que exista alguma alma penada, né? A esperança deles, daqueles que acreditam, né, no Espiritismo, nesta teoria, é que eles um dia voltarão e não serão condenados eternamente. Então você vai e volta e não há condenação eterna para você. E isso não tem apoio bíblico. Em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27, está escrito que após a morte segue o juízo. Então você não volta. Todos que já dormiram estão aguardando, né, aquele grande dia, o arrebatamento ou o juízo final. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, os nossos pecados, eles são perdoados e são apagados. E não há mais sacrifícios por eles, pois Jesus Cristo já pagou o nosso resgate. E se morrermos em Cristo, já estamos salvos. Se nós morrermos em Cristo, nós estamos salvos e não precisamos voltar aqui uma outra vez para expiar os nossos pecados, pois houve apenas um sacrifício que é suficiente para o perdão de toda a humanidade. Algumas seitas, elas acreditam que o homem começa o pecado aos 2 anos de idade. Porém, a Bíblia diz que o pecado original passou a todos os homens. Está em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Sem exceção. Não houve ninguém que já não tenha nascido com o pecado original, que não seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O 2.2. Existe outra teoria baseada no pensamento filosófico grego, que Deus até hoje dedica-se à criação de almas diariamente. Já imaginou? Deus fazendo o Espírito para homens todos os dias, criando todos os dias, para que habitem nos corpos daqueles que vão sendo criados. Eles desconhecem o milagre da vida, de que Deus, ele é o autor da vida. O 2.3, teoria participativa, né? Nós estamos falando a respeito das teorias que existem da alma e do espírito. Nessa teoria participativa, tudo é feito com a cooperação divina. Tudo que olhamos ao nosso redor foi feito por Deus. E a partir daí, então, nós podemos criar alguma coisa. E a vida, segundo esta teoria, Deus dá a vida a toda pessoa gerada, segundo as leis da reprodução biológica. É nisto que nós cremos. Então, homem e mulher, eles geram um novo ser com a cooperação divina. É Jesus que sustenta todas as coisas pelo seu poder. Está em Hebreus capítulo 1, versículo 3. E como não sabemos como acontece este milagre ainda dentro do útero, nós devemos nos curvar diante deste maravilhoso milagre de tão grande magnitude, que a ciência tenta desvendar. Eles podem até construir um corpo humano, mas eles não têm o poder de colocar o espírito dentro deste corpo. Somente Deus pode operar esta obra tão maravilhosa. Ponto 3.
conceituação de espírito. Nós falamos sobre alma e agora nós vamos falar sobre o espírito. No hebraico é ruach e no grego é pneuma. O espírito do homem não é simples sopro ou fôlego. O espírito do homem, ele é vida imortal. Esse espírito, esse eu interior que nós temos, nós aprendemos que nós temos duas naturezas, né? Que é a velha natureza e a nova natureza, que nós temos o eu exterior, né? Que lida com as coisas visíveis e materiais, e nós temos o nosso eu interior, o nosso espírito, que é imortal, ele não morre, e é ele que se relaciona com Deus. Nós só nos relacionamos com Deus por intermédio do nosso espírito, porque Deus é espírito, né? Esse espírito nosso, ele é imortal. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz que o corpo vai voltar para o pó, que é de onde ele veio, e o espírito vai voltar para Deus, de onde ele veio. E também Lucas, capítulo 20, versículo 37, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 53, e também Daniel, capítulo 12, versículo 2. Está escrito assim: e muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Nosso espírito, ele não morre, mesmo depois do juízo final. Uns partirão para a vida eterna com Cristo e outros para o inferno, onde há desprezo eterno e vergonha. O espírito, ele é o princípio ativo da nossa vida espiritual, religiosa e imortal. É o elemento de comunicação entre Deus e o homem. Como nos comunicamos com Deus? Por intermédio do nosso espírito. Esse eu imortal, esse espírito imortal que nós temos, é este que quer viver aqui, né, para sempre. O nosso eu exterior, ele se corrompe, ele adoece, ele envelhece, mas o nosso espírito, ele não envelhece. Você pode ter 100 anos, mas o nosso espírito, ele não condiz com esta vida terrena e física que nós temos. Certo autor cristão, ele escreveu, entre aspas, que corpo, alma e espírito não são outra coisa que a base real dos 3 elementos do homem. É a consciência do mundo externo, a consciência própria e a consciência de Deus, que é o corpo, que nós lidamos com as coisas visíveis, a nossa alma, que é o centro das nossas emoções, é a sede das nossas emoções, e o nosso espírito, né, que é a consciência de Deus dentro de nós. Quem escreveu isso foi o pastor Elianai Cabral. Assim, o espírito humano regenerado, submetido a Cristo, ele torna-se sensível ao Espírito Santo. Ele é comovido pelo Espírito Santo. A pessoa que ainda está vivendo, né, aquela velha vida de pecado, a sua natureza do primeiro Adão, que está longe de Deus, ele não consegue ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Somente aqueles que estão em Cristo. E aí, quando nós somos sensíveis ao Espírito Santo de Deus e nós ouvimos, né, sua voz de comando, aí se manifesta o fruto do Espírito em nossas vidas, que são 9 virtudes em apenas um fruto. Não são vários frutos do Espírito, mas um fruto dividido em 9 virtudes. E nós, como cristãos, nós precisamos praticar essas virtudes, que é o fruto do Espírito, né? Para a gente aprender melhor a respeito de fruto e 9 virtudes, é como se nós tivéssemos uma mexerica, né? Então ela é o fruto, e quando nós descascamos, tem os seus gomos, e eles são as virtudes que o cristão precisa ter, que é amor, alegria, paz, bondade, benignidade e longanimidade, fé, temperança e mansidão. É isso que o cristão precisa
produzir. E somente as pessoas que são cheias do Espírito Santo de Deus, elas podem frutificar. Está em Gálatas capítulo 5, versículo 22. É o nosso eu interior. Em Gálatas capítulo 6, versículo 1, Paulo ensina aos crentes espirituais, isto é, aqueles que andam no Espírito, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Deus não é carne, Deus, ele é Espírito. Esta é a sua imagem. Foi isto que ele colocou dentro de nós. Portanto, quando a palavra de Deus nos diz que Deus criou o homem de acordo com a sua imagem, isso quer dizer que, em acréscimo ao corpo e à alma, o homem também tinha isto, que era a imagem de Deus, que é a imagem de Deus, o seu Espírito. É com o nosso Espírito que nos relacionamos com Deus e somos únicos em um universo de 7 bilhões de pessoas. Nós não somos nossos ancestrais, né? Dentro de mim não vive alguém que já viveu algum dia. Nós somos únicos, criados por Deus. Não está dentro de mim espíritos que voltaram, espíritos desencarnados. Somos únicos e isso é magnífico. Em termos espirituais, há 2 tipos de crentes: o crente carnal e o crente espiritual. E quem decide de que lado está, somos nós mesmos. Eu decido se quero ser um crente carnal ou um crente espiritual. Os crentes espirituais são aqueles dominados pelo Espírito Santo de Deus, aqueles que se renderam à vontade de Deus. Seus pensamentos são cativos em Deus. Ele tem a mente de Cristo, ele tem um capacete da salvação. E enquanto que os crentes carnais são aqueles que pensam somente nas coisas terrenas. Eles agem de conformidade com sua natureza carnal. Quando nos desvestimos da velha natureza, nós não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está em Romanos capítulo 8 e no versículo 1. Também em Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao 18, do 19 ao 21 e do 22 ao 25. A igreja de Corinto, ela tinha os 9 dons, mas ela não era uma igreja espiritual. Paulo os chamou de crentes carnais. Está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 a 3. O que vive na carne, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Está em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. E para sermos espirituais, é necessário que seja mortificada a nossa velha natureza. No segundo tópico, nós vamos falar sobre a mordomia da alma, o homem interior, é como nós cuidamos da nossa alma. No primeiro ponto, a tricotomia do homem. É um ponto um pouco difícil de se entender, porque existem várias linhas de pensamento. Mas que isso não seja um cavalo de batalha dentro da sua sala. A Bíblia ela ensina que a humanidade possui um corpo físico, uma alma e um espírito. No que diz respeito a como esses aspectos da natureza humana se conectam e se relacionam entre si, como corpo, alma e espírito se conectam, como corpo, alma e espírito se relacionam, existem 4 teorias primárias. 2 das visões, monismo antropológico e ilemorfismo antropológico, tratam principalmente de como 3 aspectos da humanidade se combinam para formar a natureza humana. Os outros 2 modelos que existem é a dicotomia, que a maioria dos estudiosos dizem que também não é errado,
que é o dualismo antropológico, e a tricotomia, lidam com a distinção. Estes dois aspectos, né, esses dois modelos de teoria, eles lidam com a distinção entre alma humana e o espírito humano, entre corpo, alma e espírito, e separam alma e espírito, e o dualismo, ele une alma e espírito. Impossível separá-los nesta teoria. A distinção entre os aspectos materiais, físicos e imateriais, espirituais da natureza humana, ela é direta. Isto é, eu consigo separar o corpo humano do meu eu interior, que é a minha alma, e o meu espírito. Aí é fácil. A distinção entre os dois aspectos imateriais da natureza humana é mais difícil. Agora, separar corpo de alma e de espírito é muito mais difícil. A Bíblia, ela classifica o homem em duas partes: homem interior e homem exterior, velha natureza e nova natureza. Existem versículos da Bíblia que usam os termos alma e espírito de forma trocada. Essas palavras ficam embaralhadas na Bíblia e que, se nós não aplicarmos no contexto, nós não sabemos se está falando de alma ou se está falando do espírito. Mateus capítulo 10, versículo 28, Lucas capítulo 1, versículo 46, 47, quando Maria, no seu cântico, ela diz que a minha alma engrandece ao Senhor. Também 1 Coríntios capítulo 5, versículo 3, e no capítulo 7 e no versículo 34. Outras passagens bíblicas não apresentam a alma e o espírito como a mesma coisa. Há também passagens que sugerem a separação entre alma e o espírito. Romanos 8,16, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 e Hebreus 4,12. Primeiro, em Hebreus 4,12, há um ponto de divisão, explicando este versículo, que há um ponto de divisão entre a alma e o espírito. E este ponto de divisão, ele é só discernível para Deus. Nós, humanamente falando, não conseguimos separar alma de espírito. Com todos estes versículos em mente, nem as interpretações dicotômicas ou tricotômicas podem ser explicitamente comprovadas. Pronto, você não pode defender nenhuma nem outra. Será que o aspecto imaterial da natureza humana envolve uma alma e um espírito? A resposta é sim. São a alma e o espírito absolutamente unificados e unidos. Isso é dicotomia. Ou intimamente relacionados, mas separados. Isso é tricotomia. Isso é um estudo que até o arrebatamento ninguém terá a explicação exata, né, para dizer. Isso não está claro. Isso está em Got Questions. O que eu preciso ter certeza, 2 ou 3 partes, quando Jesus voltar, nós devemos ser achados irrepreensíveis. Ao invés de nós ficarmos discutindo, nós temos 2 ou 3 partes, o que eu preciso ter convicção é de que quando Jesus voltar, nós sejamos achados irrepreensíveis, para que este corpo seja glorificado. Esta é a essência da mordomia cristã, é sermos achados irrepreensíveis. A nossa mordomia, ela tem uma grande necessidade, e esta necessidade, ela é só satisfeita apenas em Deus. Às vezes nós encontramos muitas pessoas, né, dizerem, tem um vazio grande dentro da minha alma. E este vazio, ele só pode ser preenchido com a presença do Espírito Santo de Deus. A nossa natureza carnal, ela quer pecar, mas a nossa alma, ela anseia por Deus, né? Este vazio, este silêncio que existe dentro de nós, é o nosso espírito clamando por Deus, é o desejo de comunhão
com Deus e as pessoas não percebem que Deus, Ele é o nosso refúgio e que a nossa alma deseja por Deus. Por quê? Porque ela deseja Deus? Porque nós viemos dEle e a nossa alma deseja a Ele, nosso espírito deseja a Ele. E se nós não satisfazermos esse desejo do nosso espírito, nós teremos esse vazio dentro de nós. Quantas pessoas, mesmo crentes, que não se aprofundam em seu relacionamento com Deus, sentem um vazio na alma e ela não sabe explicar. E a explicação é essa, né? A pessoa deseja Deus, mas ela não tem forças para se entregar a Ele. Nós devemos fazer como relatou o salmista no Salmo número 42. O servo, ele brama pelas correntes das águas. E assim a nossa alma suspira por Deus. Para santificarmos, né, corpo, alma e espírito, o primeiro passo é reconhecer a salvação como a graça de Deus. E ela não vem de nós. O arrependimento dos nossos pecados. Tomar a decisão de servir a Cristo. Sermos regenerados. E quando fazemos assim, Deus então nos santificará em tudo. Na nossa natureza tripartite, né, que é o corpo, alma e espírito, e seremos conservados santos até aquele dia, até no arrebatamento da igreja. A nossa alma, ela é a sede das emoções, ela é a sede dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, do nosso coração. Sua mordomia, então, é zelar por tudo que preenche nossos pensamentos. Podemos ter pensamentos ruins, não tem como impedir os nossos pensamentos. Eles vêm furtivamente e querem roubar o espaço da palavra de Deus em nosso coração. Nós temos desejos perversos e pecaminosos. Não temos como impedir estes pensamentos, mas nós podemos repreendê-los e pensar nas coisas que são de cima. É nosso dever não deixar pensamentos pecaminosos encontrarem guarida em nossos corações. Jesus afirmou que é do nosso interior que procede os maus pensamentos, que procedem os adultérios, as mortes, os furtos, as mentiras, as calúnias e tantos outros males. Eles procedem do nosso coração. Nosso corpo sozinho, ele não se entrega ao pecado. Ele é entregue por causa dos nossos pensamentos. Está em Mateus capítulo 5, versículo 19. O nosso terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre a mordomia do Espírito. Primeiro ponto, andando em Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 17. E eu quero fazer uma correção aqui do erro de grafia da nossa lição. A nossa lição está em Gálatas capítulo 4, versículo 16, mas é Gálatas 5 e 17. Então você corrija na sua lição. Andar em Espírito é nós sermos submissos ao Espírito Santo. É não ceder aos desejos carnais. Se nós não cedermos aos desejos carnais, nós cumpriremos a vontade de Deus em nossas vidas. Nós devemos andar em Espírito. É sendo forjado em nós um caráter santo e irrepreensível. É a santificação permitindo que o Espírito Santo controle e oriente as nossas vidas, as nossas decisões. Ser cheio do Espírito Santo é ser controlado por Ele e pela palavra de Deus. Andar no Espírito é o nosso viver diário, que nos alimentamos diariamente da palavra de Deus e a obedecemos. Encher do Espírito é quando nós nos aproximamos de Deus, da palavra de Deus,
Jesus diz na oração em João capítulo 17, versículo 17, ele diz para os seus discípulos, e na oração que ele fez ao Pai, rogando pelos discípulos, que eles fossem santificados pela palavra, né? Que eles fossem limpos pela palavra. Ponto 2, frutificando no Espírito, não no meu Espírito, mas no Espírito Santo. Nós fomos chamados para frutificar, e frutificar frutos dignos de arrependimento. Não são obras mortas que nós devemos praticar, mas obras de amor e que mostra o caráter de Deus em nós. O cristão, ele precisa ter sido forjado um novo caráter. O caráter de Deus tem que ter sido forjado em nós. E nós produziremos frutos duradouros. Essa é a nossa chamada. Produzir frutos duradouros. Nós temos um subsídio Vida Cristã em nossa lição. E eu quero comentar ele aqui. Eu achei ele lindo, maravilhoso. E esse texto, ele faz um alerta para nós a respeito dos frutos, né, registrados em Lucas capítulo 10, versículo 38. Que conta a história de Marta e de Maria. Como Marta queria estar ocupada com os afazeres domésticos e agradar tanto a Jesus, enquanto que Maria, na oportunidade que ela tinha de Jesus estar em sua casa, ela queria estar aos seus pés e aprender com ele. E Marta, achando que ia ser elogiada por Jesus, porque ela estava ali ocupada nos seus afazeres, mantendo a casa em ordem, nem fazendo refeição para todos, porque Jesus não andava sozinho, ele andava com seus discípulos e com mais pessoas que o seguiam. Então, onde ele pousasse, deveria ter muita comida. E Marta estava preocupada em agradar a Jesus. E Maria estava preocupada em ter comunhão com o Mestre, aproveitando a sua oportunidade e aos pés dele, aprendendo da palavra. Marta, ela se preocupava em fazer o melhor. Não que Maria não estivesse fazendo o melhor, mas Marta se preocupava em fazer o melhor e acreditava que ela estava fazendo o melhor. Ela tinha a convicção que tinha de fazer o melhor para Jesus. Nós podemos estar caindo nesta mesma ideia, acreditando que devemos fazer grandes feitos para Jesus e que ele se agradará disso, né? Nós achamos que não precisamos ter um tempo de comunhão com o Mestre, mas que precisamos de fazer grandes feitos. Nós deixamos a sala de intimidade de estar para nos ocupar da cozinha. É lindo, eu achei lindo nessa prática. Grandes ministérios. As pessoas hoje estão preocupadas em ter grandes ministérios, que seu ministério seja um destaque conhecido no mundo inteiro, né? Que o seu nome seja assoprado nos 4 cantos da terra. As pessoas têm projetos maravilhosos, e isso nós estamos falando de cristãos, né? No esforço de divulgar as boas novas, e elas estão achando, acreditando que estão fazendo melhor. Tudo em nome de Jesus, mas no final, lá no final, naquele grande dia, não seremos conhecidos dele, porque nós deixamos a sala de estar, a intimidade, de estarmos nos pés de Cristo e queremos fazer grandes feitos, né? Grandes obras, para sermos aplaudidos pelas pessoas, para sermos reconhecidos pelas pessoas. O mundo, ele quer de nós grandes feitos e então ele nos aplaudirá. Soprarão nossos nomes enquanto Deus quer de nós é comunhão. Deus não está exigindo de cada um de nós grandes feitos. O que Deus tem prazer é que tenhamos comunhão com Ele, intimidade com Ele, nos relacionamos com Ele. Ele quer nos chamar de amigos e nos revelar os seus planos, nos revelar os seus segredos. Foi assim com Abraão. Abraão foi chamado amigo de Deus e eles eram tão íntimos que Deus revelou os seus segredos a ele. Deus avisou para Abraão
por causa daquela linda comunhão, por causa daquela tão grande comunhão que eles tinham. Deus revelou a ele os planos de destruir Sodoma e Gomorra. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou da minha aula, dá um curtir, se inscreva no meu canal e compartilhe em suas redes sociais. E eu quero mandar aqui um abraço para os irmãos. E para você que pediu que eu mandasse um abraço e eu não estou falando hoje, talvez eu já tenha gravado a aula, né, feito a aula antes do seu comentário, então não deu para incluir, mas na próxima aula, se Deus assim nos permitir, estarei dando um abraço, né, para todos os irmãos e as irmãs. E hoje, nesta aula, eu quero mandar um abraço para o nosso irmão Manuel, de Guarulhos, um abraço para a nossa irmã Rosiane, de Cabo do Santo Agostinho, Josenete, de Macaíba, do Rio Grande do Norte, também aperte o play em Buriticupu, Maranhão. Nosso irmão José Monteiro do Maranhão está sempre aqui, obrigada, né? Irmão Marcelino Oliveira, em Pernambuco. Irmão Marcelino, eu tentei mandar o PDF, né, da lição, mas o e-mail está voltando com erro, então, irmão, me desculpe, ou então me mande um outro e-mail que eu estarei mandando o PDF das lições. A nossa irmã Luziana Borges, de Lago Açu, do Maranhão também. O evangelista Amadeu, da Assembleia de Deus em Goiás, um abraço para os irmãos. A irmã Genilda, de Belfort Roxo. Também Sandra Maria, de Camaçari, na Bahia. Pastor Cláudio, da Assembleia de Deus, Ministério Vitória na Certa, em Ouricuri, Pernambuco. Esther Silva, e também para todos os irmãos aí, viu, irmã Esther, da Assembleia de Deus de Recife, Nova Descoberta. Também para Ana Célia Fenelon, de Luzilândia, no Piauí. Maria Lúcio, de Jerônimo Monteiro, muito obrigada pelo carinho. Também a nossa irmã Rosiângela, em Maceió, Alagoas. Leucila de Óbidos, no Amazonas, irmã Leucila, um abraço. Cícero Alves, da Assembleia de Deus, em Picuí, na Paraíba. Cátia Arruda, na Assembleia de Deus, de Rio Novo do Sul. Obrigada pelo carinho. Maria Divina, de Maiobão Passo, do Lumiar. Também nosso irmão Cristino, de Timon, no Maranhão. Maria da Penha, de Cariacica, no Espírito Santo. Presbítero Davi Dantas, e vai um abraço para sua esposa, irmã Neide, um abraço. Também o nosso irmão Amaro Degrau, o presbítero Romério e Lília, sua esposa, um abraço, da Assembleia de Deus em São José, do Vale do Rio Preto, no Rio de Janeiro. Eu não sei como agradecer o carinho dos irmãos, só a eternidade, né, para pagar. Os irmãos comentam sempre aqui, que assistem sempre às minhas aulas e que eu tenho contribuindo. Que Deus seja louvado, né, em todas as coisas. Também para o nosso pastor Adão Reginaldo, filho, em Arame, Maranhão. Para a nossa Esther Lima, né, nossa irmã Esther Lima, em Nova Canaã, no Mato Grosso. Se seu nome não foi falado aqui, se Deus quiser, na próxima aula, estarei mandando um abraço para todos os irmãos. E eu espero você aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Então, um forte abraço a todos vocês.